Aleluia! Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Esperando que todos vocês estejam bem. Podem sentar-se, por favor. Glória a Deus. Muito bom. Bom estarmos juntos mais uma vez. Parabéns dizemos ao Senhor. Obrigado ao grupo de jovens casados, né? Coisa boa, os meninos bons, os meninos todos felizes, aleluia. Sabem de nada que está por vir ainda, aleluia. Brincadeira, gente. Casamento é uma bênção. E eu quero louvar a Deus. Obrigado aí aos líderes, tá? Desculpa, a minha cola falhou, eu estou ficando velho para nome, mas eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho do convite. Sempre bom estar junto, cultuando a Deus com a minha família, né? Pastor Leomar, está muito elegante. Hoje eu vim de gravata, você viu, né? Hoje eu vim de gravata, porque eu estava sentindo que a porta estava fechando para mim quase. Se eu viesse a terceira sem gravata, eu ia fechar a porta. E eu não ando podendo fechar a porta. Ô, meu irmão, desculpa, acabei lhe expondo sem... Poxa, olha, vem cá rapidinho, fica de pé. Não, você sem gravata com a camisa para fora, mas olha, na minha intenção não era te ver se está de meia, deixa eu ver. Sem meias. Jesus. Não remova os marcos antigos. Glória a Deus. Vamos ler a palavra, meus irmãos? Vamos lá? Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo 9, verso 57. Glória a Deus nas alturas. Lucas 9 e 57. Glória a Deus. Lucas 9 e 57. Eu não vou demorar, para a gente poder ouvir a serva do Senhor adorando ainda, né? Estou procurando ela, cadê a serva do Senhor? Essa aqui, pronto. Deus te abençoe, meu irmão. E podemos ir para casa, né? Glória. Jovens casados querem ir para casa. Lucas 9, 57. Está escrito: aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quantos dizem amém? Eu me vi há um pouco de tempo atrás parado nesses versículos e olhando a interação de Jesus com três pessoas que Lucas está contando aqui, e Mateus também conta a mesma história no capítulo 8, entre os versos 18 e 22. E eu fiquei observando a forma como Jesus interagiu com essas três pessoas, com estes três discípulos, não apóstolos, mas discípulos. E vendo como Jesus os tratou nessa conversa, como Jesus reagiu diante das ponderações que dois deles colocaram, vendo como Jesus colocou as coisas para o primeiro, eu tive uma leve impressão de que até parecia que Jesus não estava querendo aquelas pessoas.
E aí essa frase até me veio em mente: parece até que ele não me quer. E eu entendi que existem momentos que a gente se sente assim para com o Senhor, com a impressão de que ele não está nos querendo muito, não. Porque algumas coisas vão sendo colocadas por Deus para nós, em alguns níveis de exigência, de severidade, de rigor. Algumas coisas vão sendo respondidas por Deus mediante algumas ponderações que a gente faz e que a gente julga ser tão razoável. A gente está, por exemplo, falando aqui de uma pessoa que queria simplesmente enterrar seu pai. Como é que a gente vai dizer que uma coisa dessa não é razoável, não é coerente, que um filho queira enterrar seu pai? Então a verdade é que Jesus estava num momento assim, bastante rigoroso. Naquele momento, a forma como ele vai interagir com esses homens dá até a impressão de que ele os queria descartar, de que ele não estava fazendo maiores esforços para que eles ficassem. Parecia até que ele estava querendo dar um bom motivo para que eles se fossem. Eu acho que se você parar, pensar um pouquinho, talvez você vá se deparar com algum momento recente ou um pouco mais anterior na sua história, aonde algumas coisas na sua vida com Deus aconteceram e você teve a impressão de que Deus não estava com muita vontade de te ajudar. E parecia até que estava construindo uma boa razão para você ir embora. Essa é a cena, esse é o cenário, esse é o sentimento, é a emoção que permeia a história toda. Mas para nós entendermos por que Jesus está com este nível de rigor, é importante que observemos como Mateus conta a história. Porque Mateus acrescenta um detalhe que faz toda a diferença para entendermos por que Jesus está se comportando assim. Porque na narrativa de Mateus, ele fala que a multidão estava cercando Jesus. Então Jesus diz assim: vamos para o outro lado. Pergunte por favor para mim, com quem Jesus está falando? Com seus discípulos. Ele não está falando só com os apóstolos. Jesus tinha um grupo de 70 discípulos. Ele está falando com os seus discípulos. Então ele está querendo que o grupo que ele entende que precisa caminhar com ele, quer caminhar com ele, atravesse para o outro lado com ele. Jesus nunca teve antipatia com a multidão, mas sempre soube observar os momentos onde a multidão se mostrava inconveniente. Houve um momento, por exemplo, que Jesus disse: olha, eu quero um barco sempre à minha disposição, porque a multidão o oprimia, restringindo os seus movimentos. Diz assim Marcos 3:14, se eu não me engano. Ou seja, Jesus sabia interpretar gente que queria e gente que estava ali só para poder, não é, complicar as coisas, fazer amontoado de gente, etc. Então é por isso que Jesus está apresentando esse nível de rigor para com essas pessoas, porque são pessoas que ele está convidando a ir para o outro lado. São pessoas que ele está convidando a serem diferentes da multidão. São pessoas que ele está apresentando a proposta de se diferenciarem daquelas tantas que estavam ali por estar, para poder começar a construir algo maior, mais poderoso, mais profundo com ele. Uma aliança mais profunda e mais poderosa com ele. Com estas pessoas, ele vai agir desse jeito aqui. Essa primeira pessoa que aparece no texto, segundo o evangelista Mateus, ele é um escriba. Esse homem que, no verso que lemos, diz para Jesus: seguir-te-ei para onde quer que fores. Ele é um escriba. E quando eu vejo Mateus dizer isso, que ele é um escriba, e sabendo do que um escriba basicamente se ocupava, escrever, que não era inclusive uma capacidade muito comum na época, o nível de alfabetização era muito baixo.
O escriba é uma pessoa que escreve, que registra, é alguém que conhece muito a lei, é alguém que está acostumado a lidar com papéis, com registros, com caneta. É ele quem escreve, a vida toda dele foi isso que ele fez, escrever. Mas fato é que, quando nós abrimos a nossa Bíblia, logo depois do último livro do Antigo Testamento, nós nos deparamos com 4 evangelhos. Quantos evangelhos? Como são o nome dos evangelistas? Na ordem que aparece. Como o nome dos evangelistas? Mateus era discípulo. Lucas apareceu bem depois, nos dias de Paulo. João era apóstolo também. Marcos era provavelmente sobrinho de Pedro, não era dos apóstolos, e foi quem escreveu o primeiro evangelho. O primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. O que eu quero que você compreenda é que existe um homem que tem uma habilidade, e esse homem está como um discípulo de Jesus, mas ele não escreveu nenhum dos 4 evangelhos. A habilidade que parecia que, através desta habilidade, seria a forma dele servir ao Senhor, não foi a forma como ele serviu ao Senhor. O que Deus falou comigo, e foi hoje isso, é que às vezes a gente tem muita certeza da forma como a qual nós vamos servir a Deus. Às vezes a gente tem muita certeza daquilo que nós precisamos fazer. E a certeza é tão grande que a gente nem sequer pergunta se o escriba vai escrever. Porque talvez, no grupo de Jesus, o escriba não vai escrever. Talvez no grupo de Jesus, quem vai escrever seja o menino Marcos. Eu quero que você entenda que nem sempre as coisas vão ser como estão tão apontadas. Parece que está tudo tão claro, né? Como vai ser, o jeito que você vai servir, onde você vai servir, porque talvez você olhe para as suas habilidades, suas aptidões, e diga assim, eu sou bom nisso daqui. E talvez o Senhor puxe um menino de 17 anos, mande ele escrever e deixe você sentado sem escrever nada. Mas o mais importante na noite desse dia é que você entenda que se Ele chamou você, se você escreveu a vida inteira e não vai escrever agora, então você vai fazer alguma outra coisa, mas o mais importante é fazer algo que honre Ele, glorifique Ele e sirva a Ele, ainda que Ele faça com você, como fez com o profeta, que era filho de sacerdote, tinha tudo para ser sacerdote, mas foi levantado por Deus para ser profeta. Deixa Deus surpreender você, deixa Ele pegar você e colocar você onde você achou que nunca estaria, fazendo que pensou que nunca faria, e isso vai dar certo, porque Ele só te manda fazer o que Ele sabe que você pode. No reino de Deus, às vezes escribas não escrevem. No reino de Deus, às vezes médicos não consultam. No reino de Deus, a gente faz o que Ele sabe e entende que a gente precisa fazer. Alguém me entende? Diga amém. Esse escriba que não vai escrever pelo menos nada de relevante, nada canônico, é ele quem vai olhar para Jesus e dizer assim, eu queria que você repetisse, diga assim, seguir-te-ei para onde quer que fores. Agora olha para o seu vizinho e diga, que lugar é esse? Nenhum. Seguir-te-ei para onde quer que fores é muito romântico e pouco prático. Seguir-te-ei para onde quer que fores é muito grandioso e ao mesmo tempo não é coisa nenhuma, porque não há um lugar específico. Seguir-te-ei por onde quer que fores é a nossa tentativa de ser poético em vez de ser realista. E o reino de Deus precisa de mais pessoas realistas do que pessoas poéticas. Ponha uma meta do que você vai fazer para Deus. Dê nome ao que você vai entregar. Se você observar, tudo aquilo que é nomeado e especificado se torna um desafio real e, consequentemente, muito mais difícil. Esse discípulo disse assim, eu vou te seguir para onde quer que fores. Que lugar é esse? Agora veja como desafios reais são difíceis. Pedro disse, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Não chegou em nenhum dos dois. Porque todo desafio que você nomeia, toda data que você marca, é um compromisso que você assume. Está escrito, falado, é específico.
O reino de Deus não precisa de pessoas com uma fé utópica, cheia de reticências, cheia de romantismo. O reino de Deus precisa de gente com atitudes reais, decisões reais, renúncias reais. Diga para Deus o dia que você vai deixar de fazer algo que Ele há tanto tempo manda você deixar de fazer. Diga para Ele que é hoje. Pare de construir reticências e narrativas tão bonitas e comece a ser mais prático, mais objetivo, mais direto. Ponha metas. Quando Deus disse uma coisa para Abraão a respeito do que Deus iria dar, o Senhor disse assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vá para um lugar que eu vou te mostrar no caminho. O lugar estava determinado, sim ou não? Vamos de novo. O Senhor disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vá para o lugar que eu vou te mostrar. O lugar estava determinado para onde Abraão iria quando Deus chamou Abraão, sim ou não? Sim ou não? Agora, quando foi para Abraão entregar uma coisa para Deus, o Senhor deu o endereço para ele. O Senhor falou: você levanta e vai em Moriá. Porque a gente até pode se mover assim, em reticências, quando a gente vai receber. Agora, quando é para entregar, Deus dá o endereço, porque Ele sabe que a gente, com reticências, não lida muito bem. Quando Deus quer que a gente entregue uma coisa, Ele diz o que, quando e onde. Então eu quero encorajar você a começar a colocar data, comece a colocar nome em tudo aquilo que você está pretendendo oferecer para Deus. Dá uma acordada na pessoa que está do seu lado, fala para ele assim: começa a dar nome, começa a dar data, começa a colocar prazo, começa a ser objetivo, franco e direto. Não é para onde quer que fores, não. O Senhor olhou para ele e falou assim: rapaz, eu te falo uma coisa. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O Senhor está falando sobre reclinar a cabeça. Reclinar a cabeça é sobre o momento de descanso. Preste muita atenção, sim ou não? Jesus está falando sobre o momento de descanso. Ele está dizendo assim: eu não tenho lugar fixo de descanso. Mas Ele está dizendo: eu vou contigo. E Jesus está dizendo: eu não tenho lugar fixo de descanso. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: você está animado agora para correr, mas quando você quiser descansar e descobrir que eu não tenho onde parar, você está animado agora para sair me seguindo. Mas vai ter uma hora que você vai querer descanso, que você vai querer o que os outros têm. E eu já estou te dizendo que o que eles têm, eu não tenho. Eu fico pasmo com a franqueza de Jesus. Porque Jesus começou a resposta para esse discípulo, dizendo com muita franqueza o que os outros tinham, e ele não tinha. Ninguém faz isso. Se você quer ganhar uma pessoa, você vai esconder da melhor maneira possível o que você não tem. E se você quer ganhar o coração de alguém e percebe que ele está entre você e o outro, o que você faz? Enfraquece o outro e se fortalece. Jesus não. Jesus falou assim: eles têm, eu não tenho. Fica entre um carro branco e um carro preto, um em cada concessionária. Chega no camarada que tem o carro branco para vender e diz para ele que eu estou em dúvida entre o seu branco e o outro preto. Ele vai te falar assim: rapaz, preto arranha demais. Aí chega no outro, fala para ele, no outro que tem o branco, no outro que tem o preto, diz assim: rapaz, eu estou em dúvida entre o seu preto e o branco da outra loja. Ele vai dizer assim: rapaz, branco suja demais. Branco é horrível, você vai ficar parecendo uma ambulância, horrível. Eu tenho carro branco, nada contra, meu tá para lá. Ou seja, a tendência das pessoas para ganhar um coração que está em disputa é apresentar o melhor que tem e enfraquecer a concorrência. Jesus parece que não. Ele falou tudo que a concorrência tinha e falou assim: ó, se você está esperando que eu tenha o que a concorrência tenha, já estou te avisando que eu não tenho. Que poder é esse, que graça é essa, que franqueza é essa, de um Senhor que está tão despreocupado em ganhar pessoas que não querem de fato estar com Ele, que Ele começa anunciando o que a concorrência tem, e diz: se você está esperando que eu tenho o que a concorrência tem, estou te avisando que eu não
tenho isso. Isso aqui é poderoso, isso aqui é maravilhoso, porque isso demonstra que Jesus está descomprometido em entrar numa briga de concorrência. Sempre haverá coisas que há lá que não há aqui. Sempre tem coisas que tem lá fora que não tem aqui. Só que nós somos tão tolos que a gente quer o tempo inteiro fazer com que tem aqui uma coisa que tem lá, quando Jesus nunca esteve preocupado com isso, porque sempre haverá coisas que tem lá que não tem aqui. Você já percebeu como é que a gente se preocupa com isso o tempo inteiro? A gente se preocupa de fazer aqui um pouco parecido com o lá. A gente quer trazer o covil para dentro daqui. A gente quer trazer o ninho para cá. A gente quer que o pecador, a gente quer que o novo crente olhe e veja, aqui também tem o que tem lá. E Jesus está dizendo, não, mas não é para ter. Não precisa ter. Não precisa ter aqui. Pelo contrário, a graça é essa, é não ter aqui algumas coisas que tem lá. E elas vão continuar existindo. E Jesus não está dizendo assim, ó, o ninho é ruim. Não. Jesus só está dizendo, eu só não tenho, mas não estou falando que é ruim. Jesus não está dizendo que o covil da raposa é ruim. Não. Jesus não está dizendo que o ninho das aves é ruim. Não. Eu só não tenho aqui. Aqui não vai achar. Se você achar que é disso que você precisa, vá lá. Porque aqui eu não tenho. Você consegue compreender que existem coisas que não tem aqui hoje? Não vai ter amanhã. Não vai ter semana que vem. Mês que vem também não vai ter. E ano que vem também não vai ter, não. Não, pastor, mas eu acho que de 2025 para frente, não vai ter, não. Tem coisa que não tinha ontem, não tem hoje. E se Deus quiser, vai continuar não tendo. Porque tem coisas que não cabem aqui. Jesus está dizendo, lá tem. Então se tu quer, vai para lá. Mas eu não tenho. Eu não tenho. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho. Eu não tenho. Não tenho isso hoje, não tenho isso amanhã, e não estou preocupado de você pensar que então eu sou fraco, ou então eu sou pobre, ou então eu sou retrógrado, ou então eu sou quadrado, ou então, não, eu só estou dizendo para você o que eles têm e eu não tenho. Queres ninho, vá onde estão as aves. Queres covil, vá onde estão as raposas. Me queres, fique onde eu estou. Quem pode dizer amém? O que eles têm e eu não tenho. Jesus está apresentando isso com clareza, sem reservas, sem medo de perder para a concorrência. Ele até parece estar fortalecendo o outro lado, mas não está fortalecendo, só está dizendo claramente o que eles têm e o que Jesus, não tem. Agora ele vai olhar para uma segunda pessoa. Nós temos 3 pessoas nessa história. Quantas pessoas? 2 vão falar com Jesus, que querem ele. Uma, Jesus vai falar, eu quero você. O primeiro e o último são os que se apresentam. O segundo não. O segundo, olhe bem aqui, olhe bem aqui, ó. E disse a outro. E disse, quem disse? Jesus. A outro. O primeiro abordou Jesus e disse, eu quero. O terceiro, eu vou. O segundo, Jesus olhou para ele e disse, segue-me. E aí, eu fico pensando, será que ele é melhor? Será que ele goza de algum tipo de benefício, de privilégio? Será que Jesus está tratando ele assim porque ele é melhor? Não, Jesus está tratando ele assim porque ele está pior. Existem momentos que você vai achar que Deus está bajulando alguém, porque Deus gosta mais dele. Mas não, é porque ele está pior. Pastor, não entendi, vai entender agora. Dos 3, só um tinha perdido o pai. Só esse. Só que ninguém sabia que ele tinha perdido o pai. Então quem olhava para ele dizia, caramba, você não vai não? Você não vai se apresentar? O primeiro já pediu para ir. E Jesus está olhando e dizendo, ele não tem força, ele acabou de perder o pai. Às vezes você pensa que Deus está privilegiando alguém, mas não é, é porque ele tem uma perda, uma dor, uma fraqueza que você não conhece. Mas se você, eu e Jesus esperarmos que saia da boca dele, não vai sair, ele não está aguentando nem com ele.
Só que nós estamos naquele ambiente de apresentações. O primeiro diz eu quero, o segundo diz eu vou, o quarto diz eu estou aqui, o quinto diz eu vou para lá, o outro diz eu vou entregar tudo. É tanta gente se apresentando que é estranho alguém estar ali calado. Será que você já se deu o trabalho alguma vez de se perguntar por que em meio a tantas pessoas que se apresentam, alguém não conseguiu se apresentar? Talvez ele tenha alguém para enterrar e você não tenha. É muito fácil a gente achar que fulano está sendo tratado de uma maneira diferente, o Beltrano está sendo privilegiado, ele está sendo, não é porque ele é mais fraco, é porque ele tem perdas recentes que você não tem. Glória a Deus por isso. Se você tem a força de se apresentar, se apresente. Se você tem a força de dizer eu vou, diga. Se você tem a força para pegar o remo, pegue. Mas se Jesus precisa pegar na mão de alguém e levar a mão de alguém até esse remo, não é porque Jesus está sendo muito legal com ele e pouco legal com você, porque ele precisa de uma coisa que graças a Deus você não. Então não é um tratamento com diferença para privilegiar. Não, é um tratamento diferente, é um tratamento distinto, porque eu sei que se depender dele, ele não vai conseguir dizer eu vou. Ele precisa que eu diga vem. O coração dele sangrando como está, a perda absolutamente recente do seu pai, ele não vai conseguir dizer seguir-te-ei. Então eu tenho que olhar para ele e dizer venha. Pega na mão de alguém que está do seu lado, diga para ele assim, Jesus sabe o que andou acontecendo com você, e ele vai tratar você dentro do que ele sabe que anda acontecendo com você. Ele não vai te tratar do jeito que eu acho que você merece, ele não vai te tratar do jeito que alguém acha que você merece, não, ele vai te tratar do jeito que ele sabe que você precisa, mediante o que andou acontecendo. Então Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim, segue-me. Segue-me. O convite é para atravessar. Você está lembrando disso? Quem está lembrando disso? Só que agora, não é que a misericórdia de Jesus vai acabar. Não é isso, ele continua misericordioso. Mas agora a régua está alta nesse dia aqui. E ele abriu a boquinha, quem está aí, diga amém. E falou uma coisa que ele não devia ter falado. Porque Jesus sabia da dor dele, Jesus sabia da perda recente, Jesus até está dando a ele algo que não deu para ninguém. Ele está chamando, os outros estão se oferecendo, e Jesus está chamando ele, porque Jesus sabe que da boca dele naquele dia ele não vai conseguir sair, eu vou. Então Jesus diz, vem. Ele sabe que tem dias que não vai sair uma coisa da tua boca, não vai, não dá, você não consegue. Aí o Senhor olha para ele e diz assim, vem. Aí ele diz assim, deixa eu ir primeiro, enterrar meu pai. O Senhor olha para ele e diz assim, deixa os mortos a tarefa de enterrar seus mortos. Essa é a hora que eu olho e diz assim, ele não está afim não, ele não está querendo não. Mas você acha que Jesus é temperamental a ponto de agir assim? Não, tudo tem um sentido, uma razão, um propósito, uma explicação. Tudo tem. Eu vou começar pela explicação mais rasa, mais simples, que a gente às vezes esquece. Tem dias e pessoas com quem ele simplesmente decide subir a régua da exigência. Isso aqui é a coisa mais básica que tem. Ok? Amor é isso aqui, linear. Se a gente for falar de amor, como Deus ama você, ele, aqui, está assim, linear. Só, a única coisa para a qual Deus é linear com os homens é amor. Todo o restante, tem coisa que ele vai pedir a você que nunca vai pedir para mim. Tem coisa que ele vai pedir para mim que nunca vai pedir para você. Tem coisa que ele vai exigir de você e não vai exigir de mim, porque isso é o dinamismo da relação de Deus. Nós somos pessoas diferentes. A única indistinção que Deus tem é para amar. Todo o restante, depende, circunstância, pessoa, histórico, de onde veio. Se não fosse assim, Jesus não diria, quem é muito perdoado. O que Jesus está falando? Existe um dinamismo. As pessoas não são iguais nas suas ações nem nas suas reações. Alguém ainda está por aí? Diga amém, por favor.
Então, a primeira coisa é essa. Pode ser que ele peça a você uma coisa muito louca, muito doida, muito. Ué. Agora, vamos sair desse campo assim mais amplo, vamos para um campo um pouco mais específico. Jesus está olhando, Jesus está ouvindo ele dizer assim, ó, deixa eu ir primeiro. Deixa eu ir. Essa palavra matou ele. No mínimo ele tinha dito assim, deixa eu enterrar meu pai. Porque se ele diz, deixa eu enterrar meu pai, esse enterrar poderia ser num outro, ou numa outra, mas ele disse, deixa eu ir. Quando ele botou primeiro, essa palavra que ele não podia ter usado. E eu estava sentado ali, dizendo assim, será que é isso mesmo que eu estou pensando? Aí eu lembrei, porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus. Segura que vai ficar melhor. Aí eu falei, eu acho que é isso mesmo. Aí continuei lendo. Olha o que Jesus falou para ele. Vai você e anuncia o reino. Se ele diz, deixa eu enterrar, no momento, daqui a pouco, outra hora, amanhã, mas quando ele usou a palavra primeiro, o Senhor falou, primeiro não dá. Primeiro não vai dar. Primeiro não vai dar. O que é primeiro então? Jesus disse, vai você e anuncia o reino. Por quê? Porque primeiro é o reino. Pega a mão de alguém que está do teu lado e diga, muito cuidado, a forma como você pede as coisas para Deus. Se usar a palavra primeiro para qualquer coisa que não seja Ele, a conversa acaba na hora. Acabou na hora a conversa. Acabou na hora. Deixa eu ir primeiro. Primeiro não vai dar. Você podia, de repente, até amanhã. Mas primeiro, antes de mim, antes do que eu estou aí, não dá. Botou outra coisa na minha frente. Não deu, a conversa acaba aqui agora. E o que você quer mesmo? Eu quero enterrar meu pai. Então é porque o seu pai está muito fraco. O seu pai está... Caramba, olha, fala para você um negócio aqui, irmão. Tem uns pedidos que você faz para Deus, que não estão sendo atendidos, e nem nunca serão. Pergunte por quê? Porque o subestimam. Olha para mim. Como é que você pede a Jesus para enterrar seu pai? Como é que você olha para o dono da vida e diz assim, posso enterrar meu pai? Qual era o pedido que ele tinha que ter feito? Senhor, Senhor, eu estou querendo te seguir, mas meu pai está morto lá. Se eu podia dar uma palavra para ele ressuscitar. Se você fizer um pedido que diminui quem Deus é, se prepara para não ser atendido. Ele me mandou te dizer que tem coisa que você está pedindo que ele não te atendeu e nem vai te atender. Que esse pedido está subestimando quem ele é. Não peça para quem ressuscita mortos para fazer sepultamento. Não peça uma coisa dessa. Pega a mão de alguém que está do teu lado e diga assim, ó, pega tudo que Deus não está te respondendo e dá uma revisada. Fala para ele, pega tudo que Deus não está te respondendo e dá uma revisada. Pode ser que você esteja afrontando a Deus com esse pedido michuruca. Pede uma coisa direita, porque Ele é aquele que ressuscita morto. Amando Chorebai Jergia. Você vai fazer um pedido desse, rapaz? Como é que você vai me fazer um pedido desse? Ó, deixa os mortos enterrarem seus mortos. Isso significa uma coisa, não significa? Que esse homem está muito bom, minha irmã. Vamos de novo. Deixa os mortos enterrarem seus mortos. Isso significa que esse homem está? Agora Jesus em algum momento disse para ele, você está vivo? Não. Jesus falou, deixe-os enterrar os seus. Existem vezes que Deus fala quem você é, dizendo quem os outros são. Você nunca parou para pensar nisso não? Tem hora que Deus não diz claramente quem você é. Ele só diz quem os outros são. E diz que você não é como os outros. O que automaticamente Ele está dizendo?
Se os mortos vão enterrar os mortos, então é porque você é um. Se ele te mandar não estar com os mentirosos, é porque ele está dizendo que você é uma pessoa verdadeira. Se ele disser assim, ó, não esteja com os profanos, ele está dizendo, tu és um santo. Ele não precisa dizer quem eu sou, ele só precisa dizer quem os outros são. E aí eu entendo que eu sou diferente dos outros. Alguém ainda está por aí? Diga alguma coisa, por favor. Deixa eles. Deixa os pares. Os mortos enterram os seus mortos. Deixa os pares se tratarem. Deixa os pares se cuidarem. Você vai e anuncia o meu rei. Agora, peraí, gente. Vamos botar assim vamos dizer que o rapaz fosse ágil, né? Se ele vai lá e providencia alguma coisa, e enterra o seu pai, e caramba, puxa, 2 horas, 3 horas, não dava para esperar? 2 horas, 3 horas, 4 horas no máximo, será que não dava para esperar? Não dava para esperar. Ele pode te chamar, mas pode ser que não possa te esperar. Eu vou repetir isso aqui. Ele pode te chamar, mas pode ser que ele não possa te esperar. Pode ser que Deus esteja dizendo, ó, o que eu posso fazer por você é te chamar. Te esperar, aí talvez já não dê. Só que nós queremos medir o amor de Deus por nós, e o quanto somos importantes para Deus, do jeito errado. Ele está me dizendo, meu maior gesto de amor por você foi ter te chamado. Agora, ter te esperado já compromete a minha agenda. Aí já não dá. Eu posso te chamar, e te chamando eu te digo, te amo. Te chamando eu te digo, você é importante. Agora, se eu te esperar, eu comprometo muita coisa. E eu amo você, mas amo mais a minha missão. Jesus está dizendo para ele, ó, a prova que você é importante é que eu estou te chamando. Agora, eu preciso ir. Se eu libero você para ir, quando você voltar, eu não estou mais aqui. O problema é que nós vamos nos desencontrar, e isso era o que eu não queria. Isso não é sobre o seu pai, isso é sobre o nosso desencontro. Pastor, Deus não ama a família? Você está brincando comigo? Jesus se moveu de íntima compaixão 2 vezes na Bíblia. Uma quando ele viu as pessoas perdidas e a outra diante da viúva de Naim. Você vai dizer para mim que Jesus não ama a família? Que ele não se importa com pessoas que perderam seus entes queridos? Isso aqui não é sobre o pai de Jesus. Isso aqui é sobre um desencontro. Melhor, não é sobre o pai do discípulo, é sobre um desencontro. Não é que o que você tem não seja importante, a questão é que vai gerar um desencontro. Você tem para ir, você tem que fazer uma coisa importante. E não é que não seja importante. O problema é que mesmo sendo importante, quando você voltar, não dá mais tempo. E é isso que você não entende. Você acha que Deus está se levantando contra os seus sonhos. Você acha que Deus está diminuindo o que você quer viver. Não, é legal, é importante, só que vai desencontrar. Você pode ir e não vai ter quem te diga que você fez mal. Quem é que vai dizer para um filho que ele errou ao ir enterrar seu pai? Ninguém. Então a sociedade não vai te julgar, a família não vai te julgar, todo mundo vai dizer que você fez o certo, mas quando você voltar, eu não estarei mais ali. E isso não é sobre ser bom ou não, certo ou não, vai dar dinheiro ou não, é justo ou não, é coerente ou não, pode ser tudo isso, só que eu estou indo, eu estou atravessando, e eu não gostaria que a gente se desencontrasse. Então eu estou te dizendo a verdade sobre o que vai acontecer se você for. A gente vai se desencontrar. Alguém ainda está aí, por favor? Diga um aleluia. Não é que o que você tem a fazer não seja importante, é que não dá para esperar. Não é que o seu sonho não seja importante, é que não vai dar para te esperar. Ele pode te chamar, mas pode ser que não seja possível te esperar. Ele pode te chamar, mas pode ser que não possa te esperar. Aí, agora vai aparecer a terceira e última pessoa. E essa vai acontecer igual a primeira. Ela se expressa. Ela diz assim: Senhor, eu te seguirei.
deixa-me despedir primeiro dos meus pais. Eu tenho um negócio para falar para você, irmão. Dá uma olhada como é que está o ambiente. Dá uma olhada como é que está o nível. Porque você está entendendo? O outro acabou de pedir para enterrar o pai e Jesus não deixou. Tu quer ir se despedir da família? Tu não está entendendo onde a régua está não, rapaz? Você não está entendendo que a chapa está fervendo. Deus me trouxe para falar uma coisa que essa conversa tua não faz sentido, cara. Dá uma observada no que está acontecendo aqui. E tu vem falar disso aí, cara, não dá. Dá uma olhada no fluxo, na correnteza. Olha para onde o rio está indo. Olha o que Deus está fazendo. Não tem sentido você vir com uma ideia dessa. Olha para o seu vizinho e diga, com muito carinho. Fala para ele, com muito carinho. Nada a ver essa ideia sua aí. Mas nada a ver. Nada a ver. A gente está aqui falando de entendeu? A gente está aqui falando aqui de jovens, para jovens casados, a gente está aqui pregando, a gente está aqui suando, a gente está aqui. Pô, e você está aí querendo um negócio que não tem nada a ver, cara. Vamos fazer uma leitura mínima de ambiente aí, para não ficar a conversa ficar meio estranha. Eu posso ir me despedir do meu pai e da minha mãe? Ó, todo discípulo conhecia a Bíblia. Todo judeu conhecia a Bíblia. E vou falar mais. Eles sempre gostavam de respaldar o que eles queriam fazer com base no que eles leram na Bíblia. Olha para mim. Não vai embora não. Teve uma vez que Jesus pediu assim, vai adiante de mim, prepara meu caminho lá em Samaria e tal. Aí o pessoal eles não quiseram receber Jesus, porque o aspecto dele era como de quem ia para Jerusalém. Aí voltaram e falaram assim, Senhor, o Senhor deixa a gente orar como fez Elias, descer fogo do céu e matar o pessoal todo lá de Samaria? Como fez? Porque quando você quer fazer uma coisa que no fundo você sabe que não tem muito a ver, mas só que tem alguém que fez, tem um respaldo, ainda mais se esse respaldo for Elias. Aí o discípulo falou, o senhor Elias fez, e não só fez naquela própria região, foi ali mesmo, em Samaria, que aquilo aconteceu, porque Elias profetizou no Reino do Norte, foi tudo ali. Então, eles gostavam disso, tentar subsidiar uma coisa que eles queriam fazer, usando o exemplo de alguém grande da Bíblia que tinha, e aqui está acontecendo a mesma coisa. E Jesus, você vai falar de Bíblia comigo, cara, e eu vou provar para você que eu já sei onde você quer chegar e já entendi qual é a tua. Por que ele tem essa coragem, mesmo nesse contexto, olhar para Jesus e dizer, deixa eu ir me despedir dos meus pais? Pergunta por quê? Porque Eliseu tinha feito isso, e Elias deixou. Vou te lembrar, quando Elias lançou a capa sobre Eliseu falou, posso ir me despedir dos meus pais? Elias falou, vai. Então na Bíblia tinha alguém que tinha pedido, diante de um comissionamento, para ir despedir dos pais, e o mentor deixou. Aí ele achou assim, bom, se Eliseu pediu e Elias deixou, eu vou pedir, ele vai deixar também. Só que aí Jesus pegou ele na curva e construiu uma resposta que fez ele entender que Jesus sabia sobre o que ele estava falando. Por quê? Porque ele falou assim, aquele que põe a mão no que Eliseu botava a mão? Meu irmão, quando você vem com fubá, Jesus já está voltando com o bolo pronto. Você está brincando. Jesus olhou para ele e falou, aquele que põe a mão no arado e olha para trás. Você acha que Jesus podia ter usado qualquer analogia? Ele usa a analogia de um arado para dizer, eu sei de quem você está falando, do cara dos boi lá, eu sei que você está falando do Eliseu. Você vai querer fazer pegadinha teológica comigo? Só que a pergunta continua quicando aqui na minha frente, ó. Se ele foi, por que eu não posso ir? Se ele se despediu, por que eu não posso me despedir? Se Elias deixou Eliseu e se despedir dos pais, por que Jesus não vai deixar isso aqui? Porque Deus sabe quem suporta e quem não suporta algumas despedidas.
Tem gente que tem maturidade para fazer uma despedida. Elias disse assim, ó, vai e volta. Ele foi e voltou. Tem gente que se for... Então não adianta você ficar usando referência de outras pessoas. Ele sabe que o Eliseu pode abraçar a mãe, abraçar o pai e sair. Tem gente que se abraçar, não sai mais. Porque existem pessoas que têm um nível de maturidade que elas podem até fazer uma despedida e continuar depois a missão. Tem gente que se parar para despedir, ele se envolve no enredo emocional, não sai dali nunca mais. Então o que eu quero por fim dizer a você é o seguinte, meu irmão, ele sabe que se você for, você não volta. Ele sabe que se você for exposto a isso, você não resiste. Se você ouvir aquilo, você não aguenta. Então para de Elias, Eliseu, não estou falando de você. Ah, o fulano, mas eu soube do Beltrano. Eu estou falando de você. Pastor, mas o irmão, eu estou falando de você. Não, mas eu soube que fulano foi, não deu em nada, aconteceu coisa nenhuma, voltou. Mas se tu for, quando o primeiro derramar a lágrima da despedida, você desfaz a mala. Tu não aguenta, irmão, você não aguenta. Eliseu, a mãe chorou, o pai chorou, ele fez a mala, deixou os dois chorando e disse, eu estou indo. Ainda fez um churrasco ainda. Deu de comer para todo mundo e foi embora. Tem gente aqui, irmão. Eu vou entrar. Não precisa ser pai nem mãe, não. Se a namorada que ele conheceu há 30 dias atrás, se ela disser, ele diz, não vou mais. Tu é ruim de despedida, irmão. Tu não aguenta, tu é emocional. Se você voltar a um determinado contexto, de onde Jesus te chamou, se tu colocar o pé lá de novo, tu sente saudade. Jesus sabe quem é você, cara. Ele sabe que... É por isso que Jesus olhou para o cego de Betsaida e falou assim, ó, tá enxergando? Tá tudo bom? Vai para casa. Não entra na aldeia. Onde é que Jesus tinha encontrado ele? Na aldeia de Betsaida. Jesus olhou para ele e disse assim, tu vai para casa e não bota o teu pé nunca mais lá. Por quê? Porque eu sei que tu não aguenta o assédio de Betsaida. Tu não aguenta, irmão. Então compreenda que Jesus está sendo muito bondoso com você, te tratando na sua individualidade. Você não é uma geladeira que está sendo produzida em série na Zona Franca de Manaus, não, meu irmão. Você é uma pessoa que está sendo observada e tratada por Jesus na sua individualidade. Vai por mim. Ele sabe os abraços que você não vai conseguir se desentrelaçar mais. Ele sabe os lugares que se você colocar o pé, você não tira mais. Ou se sair, vai sair todo rebentado. Então ele me trouxe aqui para dizer, parece que eu estou sendo severo demais, mas é porque eu sei que você não aguenta uma despedida. Eu sei, eu conheço você, conheço seus limites, conheço seu coração, conheço suas emoções, e você deveria estar me agradecendo porque eu estou tratando você com pessoalidade, com individualidade. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Levante a sua mão por alguns segundos. Levante a sua mão, levante a sua mão. Agradeça a Ele pelo jeito que Ele está tratando você. Agradeça a Ele pelos nãos que Ele andou te dando. Agradeça a Ele. Agradeça pelas portas que não se abriram. Agradeça, Ele sabe. Ele conhece você. Sabe o que você resiste. Sabe o que você não resiste. Sabe o que você suporta. Sabe o que você não suporta. Você pensa que aguenta. Ele sabe que você não aguenta. Então é melhor ficar aonde Ele mandou você ficar. Eu sei que tem gente que entrou hoje aqui pensando, eu acho que ele não me quer. Eu acho que do jeito que Deus está dificultando as coisas para mim, Ele está querendo que eu volte. Não.
Ele te ama tanto que até te destacou da multidão e te chamou para atravessar com ele para o outro lado. Agora, te esperar, deixar você fazer primeiro, em primazia, aí não dá. Colocar você em abraços que vão te prender, aí também isso ele não pode permitir. Então fica firme, entra nesse barco e atravessa. Honra o convite que ele te fez, honra a chance que ele te deu, honra a oportunidade que ele está te dando. Ou se alguém além de mim está com muita vontade de honrar o convite de Deus, fica de pé do seu lugar agora. Se alguém além de mim está com muita vontade de servi-lo fielmente, oreba darakalara shandere marai urikalara choremi andara magalai choreba. Obrigado pelas despedidas que o Senhor não deixou a gente fazer. Obrigado por não ter nos deixado pisar em Betsaida de novo. Obrigado, obrigado. Obrigado por ter nos arrancado com raiz e tudo, sem dar tempo nem da gente pensar direito, porque o Senhor sabe que se a gente parasse para pensar, a gente estava lá até agora. Obrigado pelo teu jeito, às vezes abrupto, de fazer as coisas, porque o Senhor sabe que se fosse muito devagar, a gente já tinha repensado, já tinha ponderado, já não queria nem mais nada. Obrigado por nos pegar e nos lançar dentro do fogo, porque se a gente estivesse lá de fora vendo a fornalha aumentar 7 vezes, a gente não entrava. Obrigado! Você vai atravessar para o outro lado, você vai honrar o convite de Deus, você vai honrar o chamado do Senhor, você vai honrar o Deus que tem te escolhido. Ele sabe exatamente quem você é, sabe o que você andou perdendo, sabe o que você suporta e o que você não suporta. Se você tiver força para se apresentar, ele vai te esperar, ele vai esperar que você se apresente. Se você não tiver força, ele sabe que você não tem, ele mesmo te chama. Eu não sei se você se enxerga mais no primeiro, se enxerga mais no segundo, se enxerga mais no terceiro. Eu não sei se você está achando que vai ter covil aqui dentro até agora. Eu não sei se ainda está achando que vai ter ninho aqui. Eu não sei se era para você que Deus precisava dizer essa noite: tem coisa aqui que não tem lá, tem coisa lá que não tem aqui. Aprenda, seja maduro com isso. Eu não sei se é com você que Deus está dizendo: primeiro eu. O que eu sei que eu estou entregando a minha vida, o que eu sei que eu estou entregando a minha vida, o que eu sei que eu estou colocando tudo à disposição dele. E eu vou te dar 30 segundinhos para você se manifestar com Deus aí agora, para você dizer: Senhor, estou colocando tudo à tua disposição. Senhor, o Senhor sabe melhor do que eu, o Senhor sabe melhor do que eu, o Senhor sabe o que eu aguento, o que eu não aguento, o Senhor sabe a minha força, o Senhor sabe quando eu estou sendo sincero e quando eu estou só com bravatas, te seguirei aonde for. O Senhor sabe o que é verdade, o que é bravata na minha boca. O Senhor me conhece. Que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida e na minha nessa noite, meu irmão. Que a mão de Deus permaneça forte sobre você e sobre mim, guardando, guiando, protegendo, conduzindo. Ele não está dificultando as coisas para você. Não é que Ele não te quer, é que Ele te quer maduro, Ele te quer consciente, Ele te quer enraizado, Ele te quer aprofundado, Ele te quer aliançado. Ele não te quer aventureiro, não te quer multidão, Ele te quer discípulo. Você entende isso? Diga graças a Deus. Você entende isso? Diga aleluia. Você vai dar um abraço na pessoa que está do teu lado e vai dizer para ele: Ele pode te chamar, mas pode ser que não possa te esperar. Ele pode te chamar, mas pode ser que não possa te esperar. Então corre, entra nesse barco e